pessoas ainda não apresentaram a leitura, né, do capítulo. Então, eu combinei que quem não tinha apresentado ia fazer dos por trás da história. Podia ser ou o da Esfinge, ou o do Adamastor, tá? Então, vamos lá. As pessoas que vão ter que apresentar hoje são o Andrei, Davi, Fabiola, Graziele. Oi, prof. Isabela Medeiros. Ô, prof. Só um pouquinho. Maquin, Pedro Blom, Yuri, Júlia e João Pedro, tá? Que foram os que não apresentaram. Então, pode escolher se é sobre o da Esfinge ou do Adamastor, né? Escolheram e devem ter lido, né? Imagina. Fala, Helena. É que eu tive que entrar de novo e eu demorei pra entrar porque, tipo, deu um problema. E aí. Sim, Eu não mas consegui. quando é assim, Helena, quando tu entras e vê que a pessoa está falando, não precisa na hora tu explicar. É claro que eu vi que tu tinhas entrado 2 vezes, então não tem problema. Entendeu? Porque na hora eu estava explicando, eu estava lendo a lista de quem vai apresentar hoje. Vamos lá? Quem quer começar e sobre qual? Dessas pessoas que eu chamei. Dani? Vamos lá? Gente, essa é uma das notas do trimestre. Todas as atividades que a gente faz em aula, eu vou anotando, né? No Eu fim da posso, aula, eu anoto. Como? eu posso fazer. Ótimo. Começa. Primeiro, eu fiz da Esfinge. Na verdade, eu fiz um resumo, não tem problema, né? Não, tu vai contar para nós, né? Não vai Tá. ler, tu vai contar. Ah, tá. Então pode ser depois. Não, não, pode começar, Fabiola. Vai. Sobre o que falava por trás da história da Esfinge? Vai, Fabiola. Fabiola? Oi. Vai, conta para nós. Primeiro, o que eu sei é que a Esfinge é um monstro alado com corpo de mulher e leão que aflige a cidade de Tebas. Uhum, muito bem. Que fica? Oi? Não precisa dizer onde fica. Vai. O que mais tu sabe? Tá. É que Édipo, que é o filho de Laio, enfrentou a Esfinge e conseguiu decifrar seu enigma respondendo o homem, pois ainda tinha na infância. Ai, pera, porcaria. Fabiola? Andrei? Yuri? Gente, desses todos que não apresentaram, quem é que vai apresentar hoje? Porque nós não vamos perder a aula inteira eu chamando e repetindo os nomes. Se a pessoa vai ficar com 0, já assume de uma vez, né? Não fiz, não quero fazer e pronto. Andrei, vais apresentar hoje? Fizeste? Davi? Andrei, não. Grazi? Grazi? Não. Isabela Medeiros? Maquin? Pedro Blom? Não. Yuri? Júlia Luiza? Todos esses não? Vou só botar aqui não aqui e é 0?
Gente, é muito triste isso. Marquinhos? Yuri, vai apresentar? Júlia Luísa? Não. Bom, uma coisa que falava... Fabíola, vais apresentar? Não tô pronta ainda. Não? Então, te prepara e daí pode daqui a pouco apresentar, né? Ou Uhum. na próxima aula. Aqui, ó, uma coisa que falava no... Ó, eu gostaria de pedir o seguinte, abram as câmeras agora e parem de fazer outra coisa. Prof, Oi, Isabela. posso fazer na próxima aula também? Pode. No teu Muito caso, obrigada. no teu caso, sim, porque tu não estavas na aula passada, né? Não, A Fabíola também, porque preparou como resumo, mas não para se apresentar. E aí eu é o também. seguinte, Eu fiz um... Yuri, Isabela e Fabíola, que estão interessados em fazer para a próxima aula, é o seguinte, o por trás da história, vocês podem escolher o da Esfinge ou o do Adamastor, tá? E aí vocês vão contar para a turma o que vocês leram ali. Quem quiser pesquisar mais coisa, pode, tá? Porque ali tem o mapa também, é interessante, onde essas histórias são contadas, tá? E uma coisa interessante é que tem um fator que é o contrário nessas duas histórias. Tá? Quem quiser ler os dois e descobrir o que acontece numa história que é o contrário na outra, tá? Para a gente discutir na próxima aula, terça-feira, então. Tá? Então, Fabíola, Yuri pode sim, e Isabela também. Mais alguém quer apresentar desses que estão com zero? Mais alguém vai tentar apresentar na próxima aula? Não? Tá. Então, não vou falar o que eu ia falar agora sobre a diferença desses dois contos, desses dois mitos. Uma diferença que é bem interessante. Tá? Eu vejo que tem muita gente fazendo outra coisa, né? Mas pelo menos agora tem mais câmeras abertas, que é melhor. Henrique, onde tu andas? Ah, tá. E na aula passada, na correção da folha da transitividade, eu deixei o número 5 para corrigir hoje. Então, peguem, como muita gente não tinha feito, eu imagino que agora, essa turma toda que não tinha feito deve ter feito, né? Peguem aí para corrigir. Foi? O exercício 5 dizia o seguinte: classifique os verbos conforme a transitividade usando as siglas VT, VTD, todos aqueles nomes. Eu vou botar aqui na apresentação. Pegaram? Calma aí, prof. Eu tô com um computador diferente, eu vou ter que abrir o Classroom aqui pra pegar, tá? Tá comigo. Tia, teu mic tá aberto. Valeu, Tuga. Todo mundo tá vendo aqui, ó. Todo mundo tá vendo que eu tô marcando aqui ou não? Sim? Apareceu amarelo aí para vocês? Tá amarelo. Tá, ótimo. Sim. Então tá bom. Então vamos lá. É esse exercício que nós vamos corrigir com essas siglas que estão aqui em cima, ó. VL, VI, VTD, VTI e VTDI. Todo mundo lembra o que é cada uma delas? Sim.
Sim. Então, nós vamos ver um por um desses casos aqui, enquanto eu, de novo, vou explicando. Tá? Então, prestem atenção, eu vou chamando alguns para dizer a resposta, e se aquele um não souber, o próximo que eu chamar tem que saber, não é? Qual mesmo que vocês estão? Tem que estar prestando atenção, tá? Então, vamos lá. Marta duvida da existência de vampiros. Tá, o verbo está sublinhado aqui, duvida. Aí eu vou perguntar para o verbo qual é o complemento que ele pede. A primeira coisa que eu posso ver é se ele é um verbo de ligação ou não. Ele é um verbo de ligação? Não. Não, por quê? Porque ele não tá ligando o sujeito a uma característica. Então ele já não é, ó, muito bem. Primeira coisa que eu posso olhar é, isso aqui é uma característica da Marta? Não. Não. Então isso aqui não é uma característica, portanto esse verbo não é de ligação. De qualquer forma, eu conheço os verbos de ligação, né? Ser, estar, andar, ficar, parecer, permanecer, continuar. E esse aí não parece que está só ligando. Se eu tirasse esse verbo daqui, olha que diferença. Marta da existência de vampiros, eu perco totalmente a informação, né? Então não é. Então já excluiu o VL. Ele é um VI? Ele é um verbo intransitivo? Se eu tivesse posto um ponto aqui, o sentido daria no mesmo? Se ficasse só Marta duvida? Não. Não, mudaria o sentido da frase, né? Não é que ela duvida de... Então ele não é VI, tá? Portanto, ele é um VT, ele é um verbo transitivo, ele exige um complemento. O que eu vou ter que descobrir? Que tipo de complemento ele exige, tá? Aí eu faço a pergunta, Marta duvida? Qual é a pergunta que eu faço? De quê? De quê? Tá? Essa é a pergunta que eu faço. E quando na minha pergunta eu tenho essa preposição, eu tenho alguma preposição, ó, é porque que tipo de verbo ele é? Indireto. Indireto, ó, verbo transitivo, porque exige um complemento, indireto, muito bem. Tá? Verbo transitivo indireto. Quem duvida, duvida de quê? De que ela duvida? Ô, prof, Existência de vampiros. Muito bem. Fala. na verdade, tinha botado VTD e eu não entendi muito bem. Tá. Quem é que falou? Fabiola. Fabiola, tu tinhas posto VTD, então tu acertaste uma parte da questão, que é a parte... VTDI, eu disse. VTDI. Ele não é VTDI porque ele não pede um outro complemento. Ela duvida de quê? Ela duvida de tudo isso aqui, ó, da existência de vampiros. Quando eu digo de que ela duvida, podia ser também só ela duvida de vampiros. Né? Tu não faz outra pergunta. O quê? Duvida o quê? Ela não duvida o quê? Ela duvida de quê? Entendeu, Fabiola? Então, ele é VTI. Ele só tem esse complemento. Tudo isso aqui, ó, da existência de vampiros, é um complemento só. Isso é o que ela duvida. É disso que ela duvida. Tá? Aqui eu poderia trocar por uma palavra única. Por exemplo, disso. Marta duvida disso. Ó, eu tenho isso, que seria o meu complemento, e eu tenho essa preposiçãozinha aqui, ó, disso. Que é a preposição de mais o pronome isso. De mais isso. Lembra? Fabiola? Sim. Sim. Tá? Então, verbo transitivo indireto, porque ele só tem esse complemento da existência de vampiro. Próximo. Eduardo. Suzana juntou os materiais recicláveis. O que tu botaste? VTD. VTD. Vamos ver se a resposta do Eduardo está certa. Vai, Eduardo, o que tu pensaste? Eu perguntei para a frase, né? O que Suzana juntou. Daí foi o quê? E daí, então, o que é VTD? Perfeito, olha só. Ele fez essa pergunta, né?
E a pergunta, quem juntou? Suzana juntou o quê? O quê? Vejam, o não é uma preposição, tá? Ela juntou o quê? Direto. Eu poderia trocar os materiais recicláveis por isso. Ó, na palavra isso não tem preposição. Então é um verbo transitivo direto. Tá? Todo mundo entendeu? Sim. Noah, por que é transitivo? Por que juntou é um verbo transitivo? Posso, prof? Vai. É o Bernardo. Vai, Bernardo. Por causa que ele transita de um... o verbo transita, tipo, ele precisa de uma preposição para transitar para coisa que ele quer. Você só está errando a palavra preposição. Ele precisa de um complemento, ele não precisa de preposição. Tá? Entendi, desculpa. Ele precisa de um complemento, que é o isso, que é os materiais recicláveis. Tá? Então, no caso dessa pergunta aqui, ó, não tem preposição nenhuma aqui. Tá? Tá aqui a palavra isso, ó, os materiais recicláveis. Tá, Noah? Noah, entendeu? Pedro Blom. Os estudantes participaram do movimento. Tem que perguntar, os estudantes, eu separo o sujeito do predicado, então ficou os estudantes. Os estudantes participaram do quê? Não sei, eu VTI. Seria? VTI, né? Não, pera. VTI, muito bem, Pedro Blom. Não, tá. Tá? Foi isso que tu disseste? VTI? Eita. Sim, é porque eu travei tá. Então, os estudantes é o sujeito, ó, ele já separou, fez certinho isso aí, Pedro, muito bem, tá? Separa o sujeito, e aí pergunta, os estudantes, que é o sujeito, participaram de quê? Ou do quê, tanto faz, tá? Porque se ele dissesse do, o que teria aqui? De mais o, que é a preposição de, ó. Então, tem preposição, é porque esse verbo é transitivo indireto, precisou passar lá pela nuvenzinha das preposições. Tá? E por que esse verbo era transitivo do Pedro Blom? Noah? Noah? Pedro Santana? Pegar no chat. Eu boto no chat. Pedro Santana? É que eu estou apresentando e não consigo ler o chat agora. E a minha tablet aqui acabou a bateria, então vai... Alguém lê para mim o que ele botou? Por que é transitivo? Ele botou, pois ele transita pelas preposições. Ele transita, gente, ele é transitivo porque ele exige complemento. Tá? Alguns transitivos precisam também de preposição, que são os indiretos. Mas ele é transitivo por precisar de complemento, de um complemento, que é o movimento aqui no caso. Que era a ilha lá no nosso vídeo. Tá? Henrique, próxima frase. Chovia muito. Henrique? Eu acho que seria VTD, porque é bem direto na frase. Ele é direto? Ele exige um complemento? Não. Não, ó, se eu puser ponto aqui não dava certo, chovia. Então, o que ele é? Verbo transitivo direto? VTD? O verbo transitivo exige sempre um... tá certo, tá certo. VI? VI. Por que ele é VI?
Porque não precisa de um complemento? Muito bem, Henrique. Ele não precisa de um complemento. Bastaria terminar no verbo que o sentido dele continuaria completo. Tá? Então, ele é VI. E que tipo de sujeito nós temos nessa frase? Florencio. Bela. Bela. Medeiros. Ana. Arthur. Oi, prof, tô aqui, me desculpa. A demora. Fala. Que tipo de sujeito? Quem é que tá falando, Medeiros? Isso, prof. Vai. Que tipo de sujeito é o verbo chovia? Ó, pergunta assim, quem é que chovia? Isabela Florencio, ajuda? Posso falar, prof? Pode. Ninguém chovia, por isso que é indireto, porque não faz nenhuma pergunta, porque, tipo, chover já é um verbo que diz tudo, sabe? Ah, tá, mas tem duas coisas aqui. Ele é intransitivo, Helena, porque ele não exige complemento depois dele. Isso é uma coisa. Mas existem verbos com sujeito que são intransitivos também. Por exemplo, se eu tivesse dito assim, eu caí, ó, ele também não exige complemento, ele também é, deixa eu marcar ele aqui, ele também é intransitivo, mas o sujeito é, quem é o sujeito? Eu, né? Então, se fosse uma frase como eu caí, o verbo é intransitivo, mas ele tem sujeito, tá? Agora, o que tu estás dizendo, Helena, que também é uma verdade, é que esse verbo chovia não tem sujeito. Mas isso é outra coisa, tá? Se chama sujeito inexistente. Então, são duas coisas aqui. Uma é que o verbo é intransitivo porque ele não exige um complemento depois dele, e o outro é que nessa oração não tem sujeito. Mas às vezes o verbo intransitivo tem sujeito. Lembra que a gente viu o passarinho voou? O passarinho voou. Helena, qual é o sujeito de o passarinho voou? Helena? Helena? Pode ser outra pessoa, Henrique. Ô, prof, pra mim parou de apresentar, tá uma tela preta. Peraí, eu vou parar. Pra mim É também. ele, não é, prof? Tipo, o passarinho. É o passarinho. Quando eu digo o passarinho voou, o sujeito é o passarinho. E o verbo é intransitivo também. Tá? A Helena caiu na conexão? Saiu da sala? Ah, é, caiu. Tá? Helena, eu estava no meio da gravação e a tua conexão caiu, né? Então, é só para entenderem que são duas coisas separadas. Uma é o sujeito, o tipo de sujeito. Outra é o verbo, tá? O sujeito pode ser simples, composto, indeterminado ou inexistente. E o verbo pode ser verbo de ligação, intransitivo, transitivo direto e todos os tipos de transitivo. E eles vão se combinar. Tá? Então, o verbo ser intransitivo não depende do tipo de sujeito. Foi legal ter aparecido essa dúvida, Helena, porque eu não tinha me dado conta de que tinha ficado essa dúvida. Ela caiu. Tá? Oi?
Eu percebi. Agora, a próxima frase. Ih, só que eu fechei, peraí. Vou ter que abrir de novo o texto. Tá aqui. A próxima frase da tarefa era: a chuva parecia forte. Vou botar aqui no chat para não ter. Não tá apresentando, tá, prof? Eu sei. Eu vou botar. Deixa eu ver se eu vou botar. Agora eu vou tentar botar de novo. Como só faltam duas, se não der por aqui, eu boto no chat. Ah, eu acho que tá apresentando, né? Agora sim. Tá. Então, a chuva parecia forte. Vejam, aqui é diferente. Quando eu digo chovia muito, não tinha sujeito e tinha só essa palavra aqui que a gente vai estudar depois, que é uma circunstância de intensidade, né? Depois a gente vai ver. Mas eu via que se eu botasse um ponto, o sentido do verbo estava completo, né? Então ele era intransitivo. Mas agora muda tudo, porque o verbo não é chover, o verbo é Parecia. parecia. Então vamos lá. Daniel, Oi. vai, analisa a frase. A chuva parecia forte. O verbo é parecia. Qual é o sujeito dessa frase? A chuva. A chuva, ótimo. O sujeito é a chuva. A chuva, sujeito simples, né? Agora, o que está acontecendo com esse verbo parecia em relação à chuva e em relação a essa palavra aqui, ó, forte? O que tu botaste como resposta? Que tipo de verbo é esse? Ô, prof, a Helena tá pedindo pra tu aceitar ela. Ué? Pera aí um pouquinho, deixa eu... Verbo de ligação? Muito bem, é isso mesmo, Daniel. Por que ele é de ligação? Porque existe complemento? Se fosse um que exige complemento, ele seria transitivo. Deixa eu ver quem vai te ajudar. Grazi, ajuda o Daniel. Por que ele é de ligação? Grazi? Porque liga? O que ele liga? Deixa a Grazi te ajudar um pouquinho. Uma palavra a outra. É. Mas que tipo de palavra é esse forte aqui? Uma característica? É, muito bem. Uma característica. Se eu tivesse posto só assim, ó, a chuva forte, eu não continuaria tendo mais ou menos uma noção do que acontece? A chuva Sim. forte, a chuva parecia forte. Mais ou menos eu continuaria tendo noção. Então, esse verbo aqui está ligando essa característica forte com o sujeito, a chuva. Tá? Então, sim, ele é um verbo de ligação. Tá? Grazi? Grazi, me diz um alô aí, por favor. Fala comigo. Tá? Então, verbo de ligação. Como é que se chama essa palavra forte dentro dessa frase? Quem é que sabe? João Gabriel, lembra como é que se chama a palavra forte dentro dessa frase? Se ela vem junto com o verbo de ligação? Sempre junto com o verbo de ligação vem um Quem é que sabe? Predicativo? Predicativo. Tá? Predicativo é essa característica que vem junto com o verbo de ligação. Então, parecia é verbo de ligação e forte é o predicativo. Tá? Próxima pessoa. Vamos ver quem está aqui. Maquin. Maquin, atenção. Dá um alô aí. Maquin. Yuri.
Não? Sofia? Dá um alô? Evelyn? Evelyn? Tá grave o caso, hein? Kian? Oi, tô aqui, prof. Ai, precisei chamar 7 para chegar num... Tava dando agonia também, eu quase. Quer que eu Vai. ligue a câmera pra falar? Na verdade, não, porque eu não tô te enxergando nesse momento, mas tu devia estar sempre todo mundo com a câmera ligada. Vai. Eu desliguei, mas tá. O aluno fez as provas calmamente. Tá, o aluno fez provas calmamente. O verbo é fez. E calmamente é uma característica? Se fosse calmo, é uma característica do aluno. O aluno estava calmo. Mas aqui, depois a gente vai estudar essa palavra, que me dá uma circunstância, o jeito como ele fez a prova. Tá? Fez calmamente. Mas o que ele fez? Tu tem que perguntar para o verbo. O que eu precisaria? O que eu precisaria? Se eu só tivesse assim, ó, a frase, só assim, o que tu ia me perguntar? Quem fez? Fez o quê? Aham. O aluno fez o quê? O que ele fez? A prova. A prova. Tá? O que é esse a prova? É a mesma coisa que eu tivesse dito isso, né? Uhum. Tem alguma preposição aqui, ó, antes do isso? Nisso, disso, a isso, tem? Ou é só o quê? Só o quê? O quê? Como é que eu chamo esse verbo? Foi uma prova de algo, tipo, não foi uma prova de história. Ah, não, sim, mas ele fez o quê? A palavra fez, só fácil de perguntar o quê? Mesmo que fosse a prova de história, a prova de história é o que ele fez. Então, como é que se chama esse verbo que exige um complemento e que não tem preposição? Verbo transitivo direto? Muito bem, Kian. Tá? Então, verbo transitivo direto. Um verbo que exigiu um complemento, que está aqui, é o isso, ou é a prova, sem preposição. Ô, prof, não sei se você está apresentando, mas para mim não está aparecendo. Não está aparecendo? Para mim não. Mais alguém? Parou de apresentar? Bom, para mim também não. Era a última frase mesmo, tá? Então, o aluno fez a prova calmamente. O que dava? Fez o quê? Ou seja, VTD. Tá? Verbo transitivo direto. Tá bem? Aham. Bom, foi muito chato chamar tanta gente que não me respondeu. Essa folhinha no Classroom é para enviar? De repente já tem corrigido? Não, é quem respondeu, quem já corrigiu, tá bom. Quem entendeu, né? Hoje só a Fabiola me disse que ficou em dúvida, mas alguém ficou em dúvida, já tirei a dúvida da Fabiola. Os outros entenderam, tinham acertado, erraram? Eu errei só uma que eu tinha botado VTDI lá, daí eu errei. Essa pergunta ali do Kian, quando ele disse a prova de história, foi uma pergunta muito interessante, porque às vezes tem preposição, mas não é o verbo que está exigindo. Se eu tivesse dito assim, ele fez a prova, não, vou fazer outro exemplo. Ele comeu o sorvete de morango, ó, tem um D ali, de morango, mas não é o verbo que está exigindo. O verbo só está perguntando, ele comeu? Qual é a pergunta que o verbo faz? Fabiola, presta atenção, é bem isso que tu perguntaste. Ele comeu? Qual é a pergunta que se faz? O quê? O quê? Só. Só pergunta o quê. Eu não pergunto o quê de quê. Não é a mesma coisa que ele recebeu. Se eu tivesse dito ele recebeu, aí sim são duas perguntas. Ele recebeu o quê
De quem? Entendem a diferença? Daniel, entendeu a diferença? Agora entendi. Tá? A pergunta é o verbo que faz, é o verbo que exige. O fato de que tem uma preposição lá no meio do negócio não quer dizer que é o verbo que está pedindo aquela preposição. Tá? Entenderam? Sim, prof. Sim. Completa com um predicativo, Henrique. Ele estava estudando, sei lá. estudando é um predicativo? Não, estava estudando vai ser uma locução verbal. Para ser predicativo, o que tem que ser? Dani. Ele estava Cansado. cansado. Tá? Uma característica. Henrique, a porta ficou Aberta? aberta. Uma característica. Entenderam? Se eu tivesse dito a porta ficou fazendo sombra, já não deu. Tá? Fabiola, um predicativo para completar essa frase. Minha tia parece... Estressada? Estressada. Tá? Tá, prof. Resumindo, tem que ter uma característica, né? Tem que ser uma característica para ser um predicativo que vai acompanhar o verbo de ligação. Tá? Tá, então. Tá. Pode falar. Helena continua. É pra fazer uma frase com predicativo? É. Qual é o começo da frase? Aqui. Helena continua. Linda. Tá, perfeito. Tá? Bom. Isso tudo é fictício, né? Bernardo, faz uma fictícia. Ai, Bernardo. Bernardo parece... Lindo, parece. É mentira. Lindo. É uma fictícia. Claramente. Olha como é que se escreve fictício. Tá? Apesar de que vocês pronunciam fictício, mas se escreve assim como eu escrevi ali, tá? Fictício. Tá bom? Tá na hora, né? Sim. Aprenderam? Entenderam? Yes. Alguém ficou com alguma dúvida? Nope.